Fala, alunos e alunas, chegando aí para mais uma grande questão, a gravação relativa à minha galera do YouTube, a minha galera do Spotify. Já chega curtindo esse vídeo, mais uma aula maravilhosa para que você aprenda as técnicas atinentes à resolução de questões. Lembro que esse projeto ele tem o objetivo de você aprender ao como resolver a questão. Claro que isso vai gerar um efeito colateral positivo, que é você aprender direito constitucional e direito administrativo. Mas aqui o objetivo é a metodologia. Por isso que eu estou falando do terceiro pilar, do método AV4.4, o método criado por mim, método 100% focado em aumento de produtividade e de performance nos estudos para concursos públicos. Então, duas recomendações. Se você está no YouTube, curte o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Por quê? Porque todo santo dia, ao meio-dia, você terá uma questão nova. Então, naturalmente, para você ter acesso a essa questão, é importante que você se inscreva no canal e ative as notificações. Não deixe para fazer depois, faça isso neste momento. Se você depois não gostar, você descurte, você deixa de seguir, mas nesse momento é fundamental que você tome essa atitude. Segundo ponto, se você está no Spotify, nós temos sempre um podcast de aumento de produtividade todo santo dia às 6h06 da manhã e nós temos este vídeo de resolução sempre ao meio-dia. No Spotify é importante que você siga e que você também ative as notificações, porque assim, toda vez que tiver um material novo, você vai receber de antemão. Tá bom? Combinado? Fechado? Então vamos ver o que a gente tem para explorar na questão de hoje, questão bem importante, questão relativa a uma temática extremamente técnica, que é a parte atinente a licitações e contratos administrativos. Então, método AV4.4, anote aí, resolução estratégica de questões. Resolução estratégica de questões é só para aqueles que efetivamente têm o processo de preparação como uma prioridade. Então, sempre quando você tem a linha estratégica de resolução de uma questão, o que é necessário que você enxergue? Sempre existe uma questão criada por mim, tá certo? Criada pelo professor Alan Vinícius, portanto, é uma questão inédita que você vai resolver seguindo as diretrizes, de um passo a passo. E qual é esse passo a passo? Quando eu falo do método AV4.4, o nosso passo a passo, ele está atrelado a, primeiro, você identificar os fatores relativos ao padrão de resolução. Quando eu me refiro ao padrão de resolução, o que é fundamental que você sempre saiba, sempre anote, sempre, sempre, absolutamente sempre, precisa estar na sua cabeça, você checar, você saber de cor e salteado, a nossa linha relativa ao padrão de resolução. Então, qual é a disciplina da questão de número 5? A disciplina é direito administrativo, show de bola. Direito administrativo, entendido, professor? Dentro de direito administrativo, o que é que eu preciso saber? Nós estamos falando da linha de licitações e contratos administrativos. Licitações e contratos administrativos. Então, dentro dessa esfera de licitações e de contratos administrativos, o que é que a gente está trazendo? Nós estamos falando das formas de contratação. Show de bola. Entendido, professor. Então, esse é o padrão de resolução. E é isso que eu preciso que você enxergue. Em um processo estratégico de resolução, a primeira coisa que a gente faz é identificar esses elementos
Porque a partir da identificação desses elementos, o que é que isso gera? Automaticamente um direcionamento mental, um foco, um aumento da concentração, porque você vai concentrar exatamente nesses itens. Então, por exemplo, você vai ter algumas expressões-chave que você vai precisar aqui gerar alguns grifos. Elaboração de contratos administrativos, como ela pode ser efetuada? Então, note que eu digo, pode ser efetuada de forma direta, e de forma direta, eu estou dizendo que é sem licitação, e eu estou citando a inexigibilidade de licitação, e além disso, eu trago uma situação em que isso acontece, que é os casos de contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Inclusive, aqui eu posso separar, colocando esse item até aqui e colocando a partir daqui alguns requisitos, diretamente ou para o empresário exclusivo, e coloco também condições, porque eu digo que é desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Todos esses itens, eles precisam ser avaliados, eles precisam ser analisados se estão certos ou não. Então, a primeira linha que você vai avaliar aqui é entender o seguinte, que a administração pública, ela precisa estabelecer um acordo de vontades com alguém. Esse alguém é um particular. Quando a gente raciocina o estabelecimento, a fixação de um acordo de vontades entre a administração pública de um lado e o particular do outro, esse acordo de vontades, ele tem um nome. E esse nome e esse acordo de vontades nós denominamos tecnicamente de contrato administrativo. Então, quando eu me refiro a este cenário, o que é que você vai precisar enxergar? Que se trata de um acordo de vontades. Então, se é um acordo de vontades, não é uma imposição de vontade. É um acordo, é um ajuste. Esse acordo de vontades, tecnicamente, vai ter um nome. Esse acordo de vontades possui uma regência específica. Então, a palavra acordo de vontades nos remete à ideia de que se trata de um contrato. Só que esse contrato, ele não é um contrato qualquer, porque o acordo de vontades é um acordo de vontades que possui regência específica. Então, possui uma lei específica de regência. Professor, que lei específica de regência é esta? É a Lei 14.133 de 2021. Essa lei estabelece as regras de contratação. Então, quando eu cito este cenário, aqui nós temos um acordo de vontades, e que esse acordo de vontades, ele está sendo celebrado, caneta brega, hein? Que esse acordo de vontades, ele está sendo celebrado de acordo com a regência de uma lei específica. Isso nos remete à ideia de um contrato. Olha que linda a forma de construção. Isso é que é importante de você enxergar. Então, aqui eu estou diante de um contrato administrativo. Show de bola, professor. Então, o contrato administrativo é um acordo de vontades regido pelo direito público. É importante que eu lhe traga, antes da gente continuar, um aspecto fundamental. Note que quando nós temos orientação, é muito mais fácil de você prosseguir. Note que você está visualizando uma resolução de questões de forma guiada. Só que note que tem todo um parâmetro organizacional. Então, se você hoje senta para estudar, mas não sabe por onde começar, é importantíssimo que você busque uma
orientação individual de estudos. Então, antes de eu ter que dar continuidade ao que eu estou falando ali, é importante que você busque uma orientação individual de estudos. Como é que você faz isso? Através de uma mentoria, ou seja, através de um treinador de estudantes. Professor, e será que funciona comigo? Eu já estou estudando há um tempo. Outros dizem, não, professor, estou iniciando os meus estudos. Para eu entender um pouco do seu perfil, do seu momento, é necessário que você peça ajuda. Manda mensagem nesse número dizendo, professor, eu preciso de ajuda para organizar os meus estudos. Esta é a frase que você vai utilizar. Professor, estou assistindo a sua resolução estratégica de questões, aí você vai dizer no YouTube ou no Spotify, e preciso de ajuda em relação à orientação individual de estudos. Tá? Esta é a sua fala, esta é a sua frase. E por que que é importante essa frase? Para eu enxergar em qual patamar você já está. Porque se você está acompanhando esse projeto, você já está num patamar mais elevado do que aquelas pessoas que não sabem nada ainda sobre concursos públicos. Tá certo? Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu brinco sempre que a dor passa, a estabilidade fica. Se você quer mudar de vida, você ter um processo sendo um grande atleta, como eu brinco, estudantil, você precisa de um grande treinador. É esse o caminho que você deve buscar. Então, quando eu falo em contrato administrativo, é importante você enxergar, e nós temos duas grandes formas de gerar esse contrato. Eu tenho a primeira forma, a linha de que ele é precedido de licitação. Precedido de licitação. É a primeira situação de contratação. A segunda é o que eu chamo de contratação, caneta brega, contratação direta. Quando a gente raciocina uma contratação direta, o raciocínio que você terá é que aqui é precedido de licitação, aqui é contratação direta. Quando eu falo de uma contratação direta, tem que estar com caneta brega no seu cérebro. É aquela realizada, ó, sem licitação. Isso é contratação direta. Ah, professor, e eu posso contratar sem licitação? Legalmente falando, pode. Nós temos formas de contratações legais sem licitação. A gente chama isso de contratação direta, tá certo? Massa, professor, entendido. Quando você enxerga esse ponto, o que é que você vai trazer aqui? O que é que vai estar claro para você? O que é que vai precisar estar cristalino? Que esta contratação direta, ela pode ser de duas maneiras. Pode ser por inexigibilidade de licitação ou pode ser por dispensa de licitação. Então, vamos lá. Eu tenho a contratação direta e eu já sei que a contratação direta significa uma contratação sem licitação. Show de bola, professor. Já sei, já está claríssimo para mim. Uma contratação sem licitação. Que massa. Eu já entendi. Perfeito. Só que o que que eu preciso visualizar aqui? Que essa contratação direta, ou seja, sem licitação, ela pode ser por inexigibilidade de licitação, como ela pode ser por um cenário que a gente vai chamar de dispensa de licitação. Então, por inexigibilidade, assim como a gente tem a linha por dispensa de licitação. Qual é a diferença da inexigibilidade para a dispensa? Que na inexigibilidade eu tenho impossibilidade de competição. Então, quando a gente raciocina um cenário de uma impossibilidade de competitividade. Então, vamos lá. Impossibilidade de competição. E essa impossibilidade é pela natureza do objeto.
É exatamente o caso da contratação de um artista. Que aquele artista ele pode ser melhor ou pior que o outro artista, mas ele é único. A característica dele é única. Então vamos lá. A elaboração de contratos administrativos, opa, elaboração, pode ser efetuada de forma direta, sem licitação, por inexigibilidade. Eu acabei de lhe falar isso. Então, quando eu falo da contratação de profissional de setor artístico, diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo, requisito, requisito. Desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, são requisitos. Isso é verdade. Agora, o que eu quero saber de você, a contratação de um profissional do setor artístico, a contratação de um produto que eu só tenha um fornecedor exclusivo, são situações em que a competição é impossível. Então, de fato, são situações atinentes à inexigibilidade de licitação. Então, gabarito, ó, certo. Gabarito certíssimo. Está atrelado exatamente à linha do que a gente está buscando aqui. Está atrelado a esses aspectos. É assim que você consegue efetivamente matar a questão. Show de bola. Matou a questão? É importante que você continue esse processo, porque para você avançar, você precisa gerar um hábito na resolução de questões. Você precisa gerar um hábito no processo estudantil. E como é que você gera um hábito? Você precisa se valer de todas as ferramentas trazidas aí pelo professor Alan Vinícius. Por isso, eu vou lhe passar aqui todas as minhas redes sociais. É fundamental que você saiba tudo, absolutamente tudo, para que você faça de uma forma correta. Primeiro ponto, se você está aqui no YouTube ou no Spotify, o que é que você precisa fazer? Deixa a sua curtida no vídeo, o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Por quê? Porque além de aulas ao vivo que eu faço semanalmente, você tem esse projeto no qual eu disponibilizo uma questão nova todo santo dia ao meio-dia. Então, meio-dia você pode estar aqui para acompanhar comigo, ou se você não puder estar, é importante que você seja notificado ou notificada quando a nova aula estiver disponível. Então, o que é que você precisa fazer nesse momento? Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Você ficou comigo até agora? É porque com certeza esta questão impactou você. Então, escreva aqui nos comentários: professor, eu estou aqui. Professor, eu sou comprometido. Professor, eu vou conseguir a minha vaga no serviço público. Escreve aqui nos comentários. Eu quero ver a sua participação. Sabe por quê? Porque eu quero gravar o seu nome para visualizar no Diário Oficial. Então, toda vez que você comenta, você está me dizendo: eu estou aqui, professor, eu tenho consistência no meu processo. Então, comenta aqui no YouTube, se tiver no YouTube, ou comenta aqui no Spotify, se tiver no Spotify, tá certo? Comenta, é fundamental a sua participação e saliento que quanto maior a participação, não tenha dúvidas que eu vou trazer mais novidades para você. No Spotify, nós também temos um podcast diário, sempre às 6h06 da manhã, para que você, de fato, entenda os caminhos para atingir a aprovação, com dicas, com efetivamente histórias atinentes ao aumento de produtividade e de performance nos estudos. Muita gente no entanto, nessa caminhada se sente perdido ou perdida. Por isso, é fundamental que você tenha uma organização profissional de estudos. Então, muitos dos estudantes que estão me ouvindo nesse momento, certamente são mentorados. Então, você vai dizer assim: eu sou mentorada do professor Alan Vinícius, sou mentorado do professor Alan Vinícius, já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidor público. É assim, o nosso mantra é esse. O nosso mantra é: eu tenho a mente de sucesso. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública, ou eu sou servidor público. Esse é o nosso mantra. Então, se você ainda não é do método, mas quer escrever esse mantra, escreva, é fundamental. Quer dizer, aí você vai dizer assim: eu vou ser mentorado ou mentorada do professor Alan. Você só vai mudar isso no mantra. Tá certo? Telegram, todo santo dia eu posto questões no Telegram e depois eu efetuo os comentários dessas questões. Então, é fundamental que você esteja no Telegram.
Instagram. Existe o Instagram do Professor Alan, existe o Instagram do Acerte, curso fundado por mim, curso que eu sou diretor pedagógico. Se você quer pegar tudo isso, olhar já em um lugar só, na bio do Instagram, você consegue pegar todos esses itens. Tá certo? Vai lá no Instagram, nesse momento, segue, não deixa para depois, senão você não vai fazer. Segue no Instagram. Além de seguir no Instagram, você vai poder efetivamente ter acesso a todas as redes sociais. Se você está buscando um curso para concurso e precisa de uma indicação, o Acerte Concurso é o maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste, e tem preparações na modalidade online ao vivo, assim como a gente está fazendo aqui, online com aulas gravadas, bem como a modalidade presencial. Chama atenção que quem tem acesso à mentoria tem esse acesso de uma forma diferenciada aos nossos cursos, mas eu só lhe conto quando nós tivermos a análise de perfil estudantil. Fechado? Combinado? Tamo juntos, estamos juntos, estamos juntos. Rumo à aprovação! Valeu! Grande abraço!